Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Pleno Ponto News. Eu sou Marcos Melo e ao meu lado o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Ele é pré-candidato à presidência da República. Prazer é todo nosso recebê-lo aqui, Marcos. Espero poder contribuir aí para um debate para termos um Brasil melhor. Quem é Romeu Zema e por que o eleitor brasileiro deve confiar ao senhor à presidência da República? Bom, Marcos, sou um mineiro do interior de Minas, de Araxá, formado em administração, e um inconformado, um indignado com a política no Brasil. Já tem 6 anos e 9 meses que eu estou do outro lado do balcão. Antes eu era setor privado. Enfrentava a burocracia do Estado, a má vontade, a complexidade e vi como é difícil, para não dizer impossível, você empreender no Brasil. Mesmo assim, consegui criar um negócio que está funcionando, profissionalizado, com mais de 5.000 funcionários. Fiz a minha sucessão antes de entrar na política e nunca gostei de política. Mas, por indignação, sou governador de Minas hoje, para mostrar que é possível fazer algo diferente. E aqui em Minas, nós já provamos. Nós tiramos o Titanic do fundo do mar e aqui o Titanic voltou a navegar. Assumiu um estado arruinado, arrasado, e tem de ficar claro, pelo PT. O PT em Minas foi como uma praga de gafanhoto que passou e arrasou com tudo. E hoje nós já temos um estado com as contas em dias, com grandes projetos em andamento. Então eu acho que eu sou essa pessoa movida por indignação e inconformismo. Eu, enquanto estive aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, conversei com algumas pessoas e perguntei a elas o que você pensa da gestão do governador Romeu Zema. E as pessoas tendem a elogiar, mas eu percebi que há um ponto de convergência na crítica que elas fazem na questão da privatização. Quer privatizar tudo, o Zema gosta de privatizar tudo, quer vender tudo. E aí eu estou dando ao senhor a oportunidade de explicar qual é a sua visão sobre isso. Continuo defendendo a privatização. E eu vou te dar aqui um exemplo claríssimo de por que privatizar. Vamos pegar o caso da CEMIG. Quando eu cheguei em Minas, Marcos, faltava muita energia elétrica. Produtor rural que tinha instalado um pivô central aguardando energia há 3, 4 anos. Eu sempre rodei o interior e, como governador, continuei fazendo a mesma coisa. Ia numa indústria, ia num centro de distribuição, o empresário me falava, vamos lá na sala dos geradores, para me mostrar que boa parte da energia que ele consumia não era a CEMIG que fornecia, era o gerador a diesel, que é muito mais poluente e custa muito mais caro. E você sabe por que a CEMIG não entregava energia elétrica? Por quê? Porque no passado, em vez de investir em Minas, ela foi investir na Light no Rio de Janeiro, foi comprar participação lá, foi comprar participação no Parque Eólico da Renova, no sul da Bahia, participação em Belo Monte, lá no norte, em Santo Antônio, e 0 de investimentos aqui. Ela estava atendendo vaidade e interesses dos políticos, e não a população mineira. Agora, quem mora numa casa, às vezes, não sentiu isso diretamente, mas viu que o seu filho, o seu sobrinho ou ele próprio perdeu o emprego e que o Estado estava rastejando em vez de desenvolver. Quando eu assumi, nós fizemos o caminho inverso. Vendemos essas participações todas e tudo que a CEMIG investe hoje, olha que são 50 bilhões de reais, desde o início da minha gestão até o final, o plano dela são 50 bilhões, é 100% dentro de Minas Gerais. Eu não tenho nenhum esquema, eu não tenho nenhum plano de poder pessoal como os antigos governadores tinham. E hoje voltou a ter energia disponível. Esse é um exemplo. Tem o segundo da CEMIG. Quando eu assumi, em 2019, a CEMIG gerava 500 mega de energia fotovoltaica, 500. O último dado que eu tenho aponta que ela já gera 13 giga
de energia solar, que é a mesma coisa de energia fotovoltaica. Nós multiplicamos por 26. Essa quantidade de energia é praticamente equivalente ao que se gera em Itaipu, ou seja, silenciosamente, de forma distribuída, nós colocamos dentro de Minas Gerais uma Itaipu para funcionar sem ninguém perceber nesses últimos 6 anos. E por um motivo muito simples, sabe qual? Antes, para construir uma usina fotovoltaica, para construir uma usina solar, só conseguia a autorização quem era amigo do rei. Porque é um negócio muito lucrativo, então eles davam uma autorização e adivinha se o amigo do rei ia construir? Não ia, não. Ele saía aí no mercado falando, eu tenho aqui uma autorização, quem me paga mais? Fazia um leilão. E às vezes vendia aquilo por 5 milhões de reais, não sei por quanto. E a fila não andava. Quando eu assumi o governo do estado, exigi do presidente da CEMIG que fizesse um mapa do estado todo, colocasse isso disponível na internet, apontando todos os lugares aonde era possível construir uma usina e conectar no sistema. E só isso trouxe para Minas Gerais mais de 80 bilhões de investimentos. Muitos estados não trouxeram todo esse volume de investimento que nós trouxemos só em energia fotovoltaica. E sabe quais são os efeitos colaterais disso? Mais energia solar sendo produzida em Minas fez com que os reservatórios, que estavam com um nível muito baixo, lá em 2019, 2020, recuperassem o nível. Três Marias, Furnas, Nova Ponte, etc. Então dá para ver claramente que as estatais, elas são estratégicas só para os políticos fazerem as suas manobras. Mas, por exemplo, no caso dos Correios, a gente levando para o cenário federal, as pessoas comentam o seguinte, por exemplo, Correios é um serviço que não se deve ser privatizado. Estou dizendo que as pessoas, o que eu escuto, né? Sim. Porque, por exemplo, quem mora mais afastado, uma vez que for privatizado, aquela empresa que visa lucro, ela não tem interesse em entregar a encomenda do seu Zezinho, que é tão distante, aquilo não é lucrativo. Então, entende que privatizando, por exemplo, no caso dos Correios, você pode ter apenas a visão do lucro e isso acabar desfavorecendo a população. Como é que o senhor enxerga isso? Então, mas você poderia dizer a mesma coisa com relação à energia elétrica, com relação à água e saneamento. Aquela casinha que vai consumir pouca, que está lá no fim da cidade, não vai ser atendida. É só você colocar no contrato de concessão. Não foi atendido, 1 milhão de multa. Está resolvido, você está entendendo? Desde que você faça um contrato, uma concessão, uma privatização bem feita, você tem condição de atender todos. E nós temos de lembrar muito bem, eu sempre gosto de citar, até a década de 90, nós tínhamos as estatais controlando a telefonia. Era muito mais caro e muito mais demorado. Com a privatização da Telebrás, da Telemig em Minas Gerais, o serviço ficou mais acessível, o atendimento melhor. Hoje, o consumidor de telefone tem uma opção de 4, 5 operadoras para poder escolher. E o que nós queremos é concorrência. O Correio ter um outro concorrente, talvez, e ter multas pesadas quando não atender. E um problema, Marcos, muito grande nas empresas estatais é o seguinte, a CEMIG ainda é uma estatal. Na hora que a CEMIG vai comprar transformador, que é um equipamento de uso rotineiro, ela tem de fazer licitação, ela tem de fazer tomada de preço, isso leva meses. E ela é, muitas vezes, obrigada a comprar do mais barato, que nem sempre é o melhor, por obedecer à questão da lei das licitações. As empresas privadas, em vez de levar meses... Tem essa liberdade. Tem essa liberdade. Não, vou comprar daquele ali, ele é 5% mais caro, mas só que em vez de durar 10 anos, vai durar 20 e compensa para nós. O princípio da eficiência. É o princípio da eficiência. Então, quando você tem a estatal, ela é lenta. Os melhores hospitais do Brasil não são hospitais administrados pelo Estado.
são hospitais administrados por organizações sociais que atendem para o SUS, mas que recebem dinheiro dos governos, do município, do estado e federal. Mas eles têm essa agilidade para poder comprar. Já aconteceu aqui na rede FEMIG em Minas Gerais, um tomógrafo estraga, um aparelho de ressonância magnética estraga, fica meses para você fazer uma licitação, comprar a peça e colocar aquilo para funcionar. No privado, no dia seguinte, já está funcionando. Então, nós temos de lembrar, agora, sou favorável a uma fiscalização, a um contrato muito bem feito, a revisão tarifária abaixo da inflação ao longo do tempo, para que as empresas tenham de falar, ao longo do tempo eu vou ter de ser cada vez mais eficiente. Tem que amarrar para que a virtude da privatização não se perca, né? Exatamente. E nós temos de lembrar também, Marcos, que quem governa, eu sou governador hoje, já tem muita coisa para fazer em áreas que eu considero mais prioritárias para a população. Eu acho que a população vê com muito mais prioridade saúde. E na hora que eu tenho um Correios no meu guarda-chuva, aquilo me toma tempo. Você está entendendo? Então, na hora que o governo falar... que é importante. Eu vou cuidar de saúde, eu vou cuidar de educação e vou cuidar de segurança pública e de alguma infraestrutura. Isso é aquilo que é mais importante para a população. O senhor foi muito criticado quando anunciou sua pré-candidatura, porque a direita, grandes nomes da direita, o criticaram, inclusive o filho, Carlos Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele fez uma crítica ácida em suas redes sociais quanto aos governadores, que ele na época chamou até de ratos. O senhor já falou sobre isso numa entrevista recente no Roda Viva, mas o fato é que o senhor foi muito criticado por anunciar pré-candidatura no momento em que o líder da direita, Jair Bolsonaro, está sofrendo uma devassa, uma ofensiva sem precedentes do judiciário brasileiro e também a questão de saúde, né? Então, acharam que foi um oportunismo da sua parte lançar uma pré-candidatura num momento dito inoportuno. Como é que o senhor avalia isso? 10 dias antes do lançamento da minha pré-candidatura, inclusive está na minha agenda, deve estar na agenda também do Bolsonaro, eu fui a Brasília, encontrei com ele pessoalmente, lá no escritório do PL, em Brasília, fui lá conversar com ele, para poder avisá-lo antes de qualquer um. Ele foi a primeira pessoa no mundo a saber do lançamento da minha pré-candidatura pelo Partido Novo à presidência da República. E ele falou, vá em frente e quantos mais candidatos à direita tiver, melhor. Ninguém vai ser mais bem votado em Minas, provavelmente, do que eu, que tenho um governo bem avaliado, do que o governador de Goiás, do Paraná, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Então, ele deu esse aval. Agora, surgiu esse mal-entendido, acho que foi, porque já aconteceu no momento em que ele estava respondendo já pelo inquérito, e no momento de dor familiar, etc., mas eu compreendo perfeitamente. Mas ele foi avisado e deu o ok. Ou então os filhos não se inteiraram desse diálogo que eu tive com o presidente Bolsonaro. O senhor tem uma visão austera a respeito de programas sociais, como Bolsa Família. O senhor entende que isso não pode ser dado eternamente. Deve haver uma contrapartida. Aquilo é criado para uma independência, uma autonomia, e a pessoa deve responder a esse incentivo que é dado. Só que o senhor, como pré-candidato a presidente da República, e uma vez candidato, o senhor vai brigar com um presidente que é assistencialista, que é populista, e que tem voto, e que pode, inclusive, de acordo com as recentes pesquisas, pode ser reeleito, com base no populismo, no assistencialismo, e o senhor vai na contramão disso. Como é que o senhor vai adaptar esse discurso? Porque uma coisa é o que o senhor pensa, outra coisa é o que o eleitor entende, né? Ô Marcos, eu acredito que o brasileiro já está ficando maduro. Nós estamos falando de Bolsa Família há quantos anos? Há 20, há 25 anos ou mais, não é isso? Todas as pessoas que estão sem emprego, todas as pessoas, as mães que não têm renda, que não têm um companheiro, que têm criança em casa, precisam e terão essa assistência do Estado.
Eu tenho essa visão. Agora, o que nós não podemos, ô Marcos, é criarmos uma relação de dependência eterna, perpétua, como tem aqui no Brasil. Nós temos homens saudáveis, novos, que parece que estão concluindo o seu ciclo produtivo sem ter tido uma carteira de trabalho assinada. Será que o Bolsa Família foi desenhado para isso? Começaram a receber Bolsa Família lá nos anos 2000, estão recebendo até hoje e já estão com 45, 50 anos, já estão quase que indo, vamos dizer, está mais para uma idade de aposentar do que de começar a trabalhar. Então, com relação a isso, eu acho que nós temos de redesenhar o programa. Eu acho que assim, se você então está recebendo Bolsa Família, você é saudável, seus filhos já são grandes, você já tem uma série de fatores que te tornam, de certa maneira, independentes, então você vai ter de trabalhar aqui nesse lugar, que aqui você vai se qualificar. Caso contrário, o seu Bolsa Família vai começar a ser reduzido. Você está entendendo? Então, eu acho que tem que ser um programa para a autonomia, para a independência. Na minha opinião, é isso que o brasileiro quer. Aqui em Minas, eu tenho certeza que nós já criamos aqui mais de 1 milhão de carteiras de emprego com carteira de trabalho assinada e o mineiro está gostando, entendeu? Então, eu sou favorável que as pessoas tenham dignidade. E quem vive de Bolsa Família, nós temos de lembrar, nunca vai ter uma renda para ter uma casa mais confortável. A grande maioria passa a ter empregos que são bicos, que são empregos precários, é o lavador de carro, é a moça que vai lá fazer uma faxina, é o servente, é um emprego que daqui 5 anos, 10 anos, ele não aprendeu nada de novo, que é aquela coisa bem primitiva mesmo. E o que eu quero é que essa pessoa vá trabalhar numa empresa mais bem estruturada, ele aprenda a lidar ali com o computador, ele aprenda a organizar um estoque, ele aprenda a lidar com um equipamento mais complexo, para que ele tenha condição de crescer. Caso contrário, nós estamos perpetuando a mão de obra desqualificada no Brasil e a dependência com o Estado. Nós perguntarmos para nós mesmos, é isso que nós queremos para o futuro? Que 50 milhões, 60 milhões de brasileiros só saiba pegar na vassoura, jogar uma água e nada além disso? E ficar sobrevivendo e agora do tem o botijão, Estado? né? Agora ainda tem a proposta do botijão de gás. O senhor entende que isso é para ganhar voto? Isso é compra de voto? Claramente. Nós tínhamos de fazer aqui um Bolsa Emprego, gerar emprego. Aqui em Minas nós mostramos que é possível fazer isso. Então, o que o brasileiro quer, ô Marcos, é exatamente isso. E isso tem tempo para cansar. A pessoa agora já está vendo que ela passou a vida e não conseguiu nada, a não ser receber lá uma mesada do governo para fazer uma... Vai ser sempre dependente. Vai ser sempre dependente. As pessoas não querem isso, as pessoas querem ter também autoestima. Você já pensou, eu com 50 anos falar, o que você fez? Até hoje eu só recebi Bolsa Família. Será que isso faz bem ou mal para mim? Sim. Governadores têm dificuldade de criticar o ministro Alexandre de Moraes e a sua atuação judicante. A gente entende, o governo do Estado, ele tem causas na mão da Suprema Corte e, às vezes, muito interesse, né, do governo, da gestão, se poupa a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Então, muito se fala sobre isso. Os governadores não gostam de falar, de criticar, embora ele seja criticado hoje internacionalmente. Como é que o senhor avalia, enquanto pré-candidato, se espera, eu imagino, que o eleitor ele espere uma postura mais crítica, mais contundente contra arbítrios que são denunciados até mesmo nos Estados Unidos. Como é que o senhor avalia a atuação do ministro Alexandre de Moraes? Bom, eu já falei e torno a repetir aqui, Marcos, ele tem adotado uma postura totalmente arbitrária, como você tem mencionado, uma postura que vai contra os princípios básicos da justiça, principalmente naquilo que diz respeito a conflito de interesses.
em determinado processo, ele é réu, ele investiga, ele relata, ele decide, ele julga. Então, fica extremamente difícil de aceitar isso, né? Isso é o básico da justiça. Se eu tenho uma causa onde eu estou envolvido, a minha esposa, o meu filho, e eu sou juiz, eu vou falar, não, outro vai julgar isso aqui. Isso não tem acontecido no Brasil. E o Brasil também, né, pode se dar ao orgulho ou à vergonha, não sei o que seria, né, de ter tido a única tentativa de golpe de Estado do mundo sem uso de armas, com uso de batom, com o uso de outros instrumentos que não armados. Quando se fala em golpe de Estado, o que se vem em mente é um exército marchando, ou rebeldes, ou tanques de guerra, etc. Aqui foi caracterizado, considerado como tentativa de golpe de Estado, aquela manifestação de 8 de janeiro de 2023. E penas descabidas. Nós temos de lembrar, penas totalmente descabidas. Nós temos hoje assassinos, pessoas do mal, bandido mesmo, com penas muito, muito menores do que o pessoal que participou de uma manifestação que sequer encostou em outra pessoa para estar ferindo. Então você vê que tem dois pesos e duas medidas claramente evidentes. E parece que o ministro tem, né, tido essa postura, infelizmente. Do meu ponto de vista, Marcos, a justiça no Brasil, principalmente aí por parte do Supremo Tribunal Federal, tem sido utilizada como um instrumento, uma ferramenta de perseguição política, e não propriamente para fazer justiça, né? Nós temos uma série de questões que deixam isso claríssimo. E um detalhe importante: por que isso não começou a ser julgado em primeira instância? Não foi assim no passado? Por que agora o Supremo chama para si e fala, eu é que vou julgar? Deveria ter sido o juiz de primeira instância, depois o de segunda, só depois é que chegaria numa instância superior lá em Brasília. Então você vê claramente que tem muita distorção nesses julgamentos. É muito ruim quando o judiciário começa a fazer política. Em outros países do mundo, juízes nem aparecem para a imprensa, nem dão entrevista, depoimentos, etc. Eles estão lá para julgar. Uma vez eu vi uma definição que é clara e que eu concordo muito, é o seguinte: o legislativo existe para traçar o futuro, construir as leis, definir as leis que vão nos levar naquela direção. O executivo para executar isso no presente, para poder falar, está acontecendo aquilo que foi planejado. E o judiciário para julgar o que já passou. Agora aqui no Brasil parece que fez aí uma lambança, uma mistura que não tem funcionado e tem criado, de certa maneira, um governo totalmente disfuncional. É o judiciário legislando e criando uma série de problemas que nós temos enfrentado. O ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Talhaferro, ele diz abertamente que houve uma perseguição à direita nas eleições de 2022 e era claramente uma tentativa, uma execução para favorecer o presidente Lula, eleito com uma margem pequena. Nós temos aí 126 milhões de eleitores no Brasil. Sim. E o Lula ganhou de Bolsonaro com 2 milhões de votos. Então, essa denúncia, como é que o senhor analisa? Eu vejo ela como fundamentada, né? Eu participei ativamente da eleição do segundo turno. Eu fui eleito em primeiro turno, no final de 2022, e utilizei as minhas 2, 3 semanas entre o primeiro turno e o segundo turno para dar apoio ao presidente Bolsonaro. Estive com ele em diversas agendas aqui em Minas e até mesmo em São Paulo, pelo que eu me recordo. E ficou muito claro, havia ali 2 pesos e 2 medidas. O que a esquerda fazia nas redes sociais, na TV, tudo liberado. Qualquer coisa que a direita fazia, não, isso aqui não pode.
você começa a perceber claramente que havia uma distinção e certamente contribuiu para que a esquerda tivesse mais facilidade para poder vencer a eleição. E aí, no momento que Valdemar Costa Neto, presidente do PL, entra com um recurso no TSE questionando o resultado das eleições do segundo turno, ele recebe uma multa, o partido recebe uma multa de 22 milhões de reais já retida do fundo partidário. Então, isso mostra que o Brasil precisa esclarecer muitos pontos. Mas eu queria perguntar ao senhor, Jair Bolsonaro é um preso político? Com toda certeza. E precisamos, Marcos, da anistia no Brasil. Eu sou favorável, caso eleito presidente, sendo eleito presidente, será uma das primeiras medidas. Nós já anistiamos no Brasil, no passado, verdadeiros terroristas que pegavam em metralhadora, que sequestravam, que assaltavam banco e que mataram, assassinos. E o pior, além de terem sido anistiados, eles recebem uma bolsa terrorista do Estado, né? Mas são todos de esquerda. Então, se a esquerda teve esse tratamento, por que a direita não pode ter? E olha que a direita não pegou em arma, a direita não sequestrou, não matou ninguém. E nós precisamos pacificar o Brasil. Enquanto você não pacifica, você não avança em direção ao futuro. É exatamente igual um casal que fica discutindo, batendo boca, brigando e esquece de limpar a casa, de dar uma boa educação para os filhos, de acompanhar a escola, de estar mais presente na vida dos filhos. Então, quando você tem um governo que fica nessa tensão, um congresso, partidos, etc., você não consegue ir para o futuro. E o Brasil precisa de paz para poder avançar. Então, o senhor defende uma anistia ampla, geral e restrita e não essa dosimetria que estão tentando emplacar. Exatamente. Defendo anistia ampla, total e restrita. Isso mesmo. No 7 de setembro, na Avenida Paulista, o pastor Silas Malafaia pegou o microfone e fez menção a entregá-lo e quer discursar agora no 7 de setembro. E o senhor falou, não quis discursar. Sim. Um pré-candidato à presidência da República, o normal seria aproveitar a oportunidade de colocar suas ideias para aquela multidão e transmitido para o Brasil e para o mundo. Por que o senhor não quis falar? Bom, Marcos, eu já estive lá em diversos eventos na Avenida Paulista, 4, 5 vezes aproximadamente, todos em prol da direita, em prol da anistia. É um evento onde algumas vezes alguns governadores foram e todas as vezes quem representou os governadores na fala foi o governador Tarcísio, que é o governador do estado de São Paulo. E eu achei que o adequado ali naquele momento era ele ter a fala, era o público dele, mas eu fui lá para mostrar, eu estou junto, eu concordo com o que vocês estão falando aqui. E não é mais um discurso, lembrando que eu sou um político diferente, eu gosto mais de entregar do que de falar, entende? Então, eu acho que não é você ficar só procurando palanque que vai ajudar, não. Eu gosto muito de entrega, estava lá mostrando, estou aqui apoiando. Agora você não precisa falar para mostrar isso, a sua presença já indica claramente. Perfeito. O senhor criticou a taxação imposta pelos Estados Unidos, o tarifaço. Na época, assim que foi imposto o tarifaço ao Brasil, o senhor, através das redes sociais, criticou. E aí o senhor também foi criticado porque se entende que deveria ter um discurso estratégico do ponto de vista político, já que o tarifaço colocava o governo e o establishment, o sistema, contra a parede naquele momento e servia meramente com esse intuito. Então, se entende que a direita teve uma vitória de conseguir uma ação externa, pressionando o governo brasileiro a prestar contas da democracia, do devido processo legal. E como é que o senhor avalia? O senhor se arrepende de ter feito aquela colocação ou o senhor entende que é mesmo inoportuno taxar o Brasil para resolver problemas políticos? Bom, eu sou contra qualquer medida, Marcos, unilateral. Se eu pago aluguel para você ou você paga para mim e o dono do imóvel de repente fala, eu vou subir o preço sem avisar, acho que está errado.
né? Você tem um contrato, você já tem um histórico. Então, se algum país quer alterar as regras comerciais, acho que tudo deve ser discutido previamente. E olha, Marcos, que eu venho do varejo, atuei mais de 30 anos, então o que eu mais fiz na minha vida foi assentar em mesas com fornecedores, grandes empresas multinacionais, com bancos, que também sempre negociávamos. Então, os Estados Unidos errou. Agora, o Lula, na minha opinião, errou tanto quanto ou mais. Por quê? Porque nós estamos falando dos Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, segundo maior comprador de produtos brasileiros. Você vai sair atacando aquele cliente que é o segundo maior cliente seu, falando mal dele publicamente? Eu acho que é totalmente errado. Questionando o dólar, se aliando a países, a ditadores claramente anti-americanos. Então parece que o nosso presidente errou muito e deu todos os motivos. O Brasil tem um histórico de bom relacionamento diplomático com os países, de nunca ter feito essas barberagens, essas ações totalmente inadequadas. E o presidente Lula parece que foi nesse caminho. E segundo, que eu acho que ele ainda está errando, logo que o Trump anunciou, a primeira coisa que ele deveria ter feito é pegar um avião e ter ido para lá. Estou aqui para poder ver o que está acontecendo. Queremos dialogar, não queremos tarifaço, não. O que está errado aqui? Foi assim que o Japão fez e conseguiu reverter boa parte do que aconteceu. O primeiro-ministro do Japão foi lá para Washington sem agenda, falou, estou aqui no hotel aguardando uma janela aí para me conversar com o presidente Trump. Então, até hoje, ele não foi lá encontrar e ele é que tem, vamos dizer, essa procuração para negociar pelo Brasil. Não somos governadores, não somos empresas, ninguém. É o presidente que tem. E parece que ele está fugindo dessa responsabilidade dele. E antes de olhar para questões ideológicas, o Trump é de direita, eu sou de esquerda, na minha opinião, ele tem de olhar para os interesses dos brasileiros. E nós temos empresas hoje que já estão em dificuldades, que as vendas recuaram porque dependiam muito do mercado americano e que daqui a pouco podem desaparecer, demitir, etc. Por uma vaidade do presidente. Então, ele tem de lembrar, ele representa os brasileiros, ele não representa a esquerda. E o Brasil não foi representado adequadamente. Ele está errado, mas o Trump errou também. A gente tem no Brasil um cenário onde o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso. Aí quando a gente olha a Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet foi colocado lá pelo Lula, com indicação de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. E aí a gente olha o governo federal, o Congresso Nacional, representado por Hugo Mota, Davi Alcolumbre, eles agem em perfeita simbiose. É um bloco. Você não percebe, como diz no popular, que ninguém solta a mão de ninguém. Eles agem em perfeita harmonia. Em paralelo a isso, uma imprensa estatizada. Uma imprensa que faz questão de fechar os olhos diante da realidade que o Brasil atravessa. Quando a gente olha para a direita condenada, inelegível, o Brasil é uma ditadura. Uma ditadura disfarçada, né? Vamos dizer assim, né? Eles não estão aí com policiais na rua te escutando, mas te deixaram, vamos dizer, meio que algemado, né? Então, hoje, realmente, a direita tem toda essa dificuldade, devido a todo esse aparato que foi montado, mas eu continuo, Marcos, extremamente confiante, porque, por um simples motivo, o que a esquerda está fazendo aí não vai dar em nada. Eu falo que a economia brasileira não está crescendo, ela está inchando. Há poder de anabolizante. Você deve lembrar de 2015 e 2016, a maior recessão da história do Brasil,
devido tudo que o PT fez, mensalão, petrolão, mala de dinheiro, Dilma, etc., nós vamos ter daqui a pouco uma repetição de 2015 e 2016. Lembrando que naqueles 2 anos a economia afundou 8% e o mundo todo crescia. Quando você tem uma recessão aqui, porque o mundo entrou em recessão, né? Quando você tira 0 numa prova junto com a sala toda, parece que teve alguma coisa de errado com a prova. Agora, quando todo mundo está tirando 10 e você está tirando 0, foi o que aconteceu com o Brasil naquela época. É porque o problema estava concentrado aqui dentro. E vai repetir de novo. A esquerda não tem um projeto de futuro para o Brasil. E eles podem fazer de tudo. Se o Brasil não crescer, não desenvolver, isso não se sustenta. Então, eu sou extremamente confiante que o que vale no final das contas são as boas propostas, são os resultados, são as entregas. E além da esquerda não ter esse projeto, é um sistema sujeito à corrupção. Espero que a imprensa noticie, né, o que está acontecendo aí, como o escândalo dos velhinhos no INSS, né, que a imprensa seja mais imparcial e menos submissa quanto tem sido. Eu falo que a imprensa no Brasil é totalmente distorcida. Eu estive, há 6 meses atrás, num país onde a taxa de homicídios caiu 99%. E fui lá conversar com pessoas simples, humildes, com estudante, com a dona de casa, com o dono do barzinho, com a quitandeira, com o motorista de aplicativo, todo mundo só elogiando o que foi feito lá. É El Salvador. É um país que tem 6 milhões de habitantes, 300 mil já voltaram para El Salvador, tinham fugido por causa da violência. Aqui no Brasil você não vê ninguém falando desse sucesso da segurança pública de El Salvador. Você vê, Marcos, falando que lá é uma ditadura. Agora as pessoas querem a segurança pública e lá está funcionando. E aqui a gente vê também, de certa maneira, são os meios de comunicação sempre criando uma imagem negativa das forças de segurança. Quando um avião cai, nós vamos falar, vamos fechar todas as empresas aéreas do mundo? Não. Nós vamos falar o quê? Vamos melhorar a segurança das aeronaves, o treino dos pilotos. Quando um policial aqui no Brasil comete algo errado, todo mundo sai falando, precisamos acabar com essa polícia. Essa polícia só existe para fazer isso. Não, tem gente ruim lá que precisa ser punida adequadamente, precisa melhorar a estrutura e o treinamento. Então há um discurso, uma forma de conduzir essa narrativa que sempre parece pró-bandido. Mas no início da tua resposta, então o senhor entende que essa sanha ditatorial que o Brasil está vivendo vai cair pelo fator econômico? Ao longo do tempo, não sei se vai levar mais 6 meses, mais 1 ano, mais 5, mais 10. Não foi assim com a Dilma? Não é sustentável. Você está entendendo? É meio que uma pirâmide financeira. Tem data para poder acabar. Não tem jeito de só criar projeto social, Bolsa Gás, Bolsa Energia, Bolsa Cueca, Bolsa Sapato, Bolsa não sei mais o quê, e você não estimular a produtividade, a competitividade, o empreendedorismo, que é o que o brasileiro quer. Você está entendendo? Essa receita já está prescrita, já acabou. É a receita dos anos 60 da esquerda que continua sendo aplicada aqui. O populismo, o mundo mudou. Nós estamos no mundo da rede social hoje. Apesar dos meios de comunicação terem, né, vamos dizer, esse viés esquerdista, as redes sociais hoje, cada um tem o poder de autodivulgar, de estar mostrando alguma coisa. Então, essa força também hoje ela é relativa, ela é inferior ao que havia no passado. Agora, para a gente finalizar, o governo Lula é um governo gastador, um governo perdulário, são 39 ministérios, um rombo fiscal, vai mal na economia, agora tem um escândalo do INSS envolvendo o irmão do Lula, que tudo vai apontando para ele. A história, Lula é experimentado, o histórico de corrupção. Com tudo isso, as pesquisas mostram que Lula tem condições de ser reeleito. Que fenômeno é esse?
É uma onda, Marcos. Ele está surfando essa onda do tarifaço, ele está surfando a onda, talvez, da condenação do Bolsonaro. É um momento em que ele está bem, em que a safra foi boa. Agora, a onda boa não é uma atrás da outra, não. Então, nós temos aí um ano pela frente e muita coisa vai acontecer. Nós temos o escândalo do INSS sendo investigado, nós temos uma economia que já começa a dar sinais claríssimos de desaceleração. A criação de empregos está numa queda, daqui a pouco ela vai ser negativa em vez de positiva. E economia que cresce através de anabolizante, como aconteceu no governo da Dilma, ela começa em pouco tempo, em poucos anos, a apresentar os sintomas, os efeitos colaterais, né? Igual quem toma bomba para poder ficar aí malhadão, forte, começa a ter problema hepático, renal, cardíaco. Daqui a pouco nós vamos ver inflação, desemprego, já temos um sintoma. Qual que é a segunda maior taxa de juros do mundo? A do Brasil. Eu estou sempre acompanhando empresas, investidores, produtor rural aqui em Minas, ninguém está investindo. E essa taxa de juros elevada, Marcos, é o maior fator concentrador de renda. Estão falando agora que tiraram o imposto de renda de quem ganha até 5 mil, ótimo. Sou totalmente favorável, mas o sujeito que tem 50 milhões de reais em dinheiro, ele está rindo até aqui. Ele está ganhando todo ano, no mínimo, 7,5 milhões sem trabalhar. E o pobre que está pagando financiamento do carro, da moto, do celular, da televisão, não está aguentando pagar por causa dessa taxa de juros alta. É o governo tirando do pobre e dando para o rico. Só que ele não mostra isso. Agora, quem entende um pouquinho de taxa de juros sabe perfeitamente. Então, na hora que fala bolsa gás, bolsa isso, bolsa aquilo, é só para tampar o sol com a peneira. A bem da verdade, o pobre continua tão pobre, ou até pior do que estava há 10 a 20 anos atrás. Olha que o PT já ganhou 5 eleições para presidente. Pergunta hoje para quem é pai de adulto se o filho está tendo uma vida melhor ou pior do que a que ele tinha há 20 a 30 anos atrás, antes do PT chegar. Tenho certeza que a vida hoje de quem é adulto de 20, 25 anos, que é esse ciclo aí do PT, é pior do que a do pai. O pai conseguiu comprar uma casa, o pai conseguiu fazer uma série de coisas que hoje o filho não consegue. Tanto é que tem muito filho morando com os pais hoje, exatamente por esse motivo. Então o PT já teve aí todo o tempo do mundo, 5 eleições presidenciais, o que corresponde a 20 anos, né, de administração, e, na minha opinião, ele está entregando um país que não avançou praticamente em nada, que, aliás, até piorou em questão de corrupção, em algumas questões de censura, etc., durante esse período. Governador Romeu Zema, governador de Minas Gerais, conosco no Pleno Ponto News. Governador, muito obrigado pela entrevista. Foi uma oportunidade excelente de esclarecer diversos pontos da nossa nação, né? Prazer estar com você, Marcos, né? Vamos esperar aí 2026, vamos ter muitas surpresas pela frente. Na minha campanha de 2018 eu vi isso, né? Comecei como o último, o azarão, e no decorrer da campanha só foram tendo surpresas. E política é isso, é imprevisível. O que faz ela ser tão interessante, concorda? É verdade. Continue acompanhando o Pleno Ponto News, porque credibilidade não se negocia.